Oi, pessoal. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre os cones. Primeiro, vamos ver a definição. Para isso, a gente vai considerar um plano alfa, uma região circular, que a gente chamou de R aqui, e um ponto P que não pertence a alfa. O cone é a reunião de todos os segmentos que ligam R ao ponto P. Então, junta tudo aqui no ponto P. A figura formada, o sólido formado, é o que a gente chama de cone. É só isso a definição mesmo. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que o cone é formado pela essa parte plana, que a gente chama de base, e a parte arredondada, digamos assim, que é a superfície lateral. Igual lá no cilindro, a gente tem também a geratriz, e a geratriz é o segmento que sai de um ponto da circunferência e vai até o vértice. Lembrando aqui, gente, que circunferência e círculo são coisas distintas. Circunferência é só a borda aqui, não tem essa parte de dentro, enquanto o círculo é a parte de dentro só. Então tá. Então, voltando, a geratriz é o segmento que sai de um ponto da circunferência, da base da circunferência, até o vértice. E claro, a gente tem a altura, que sempre forma 90 graus com a base. Igual lá no cilindro, a gente tinha cilindro oblíquo e cilindro reto. Aqui a gente também tem um cone oblíquo e um cone reto. Quando o cone é reto, a gente tem que a altura é o mesmo que o comprimento de V até o ponto O, que é esse comprimento aqui. A altura coincide com este comprimento VO aqui. E além disso, a gente tem que as geratrizes de um cone reto são iguais, mas as geratrizes de um cone oblíquo não são iguais. Esse tamanho aqui é diferente desse tamanho aqui, já que o cone é oblíquo, mas num cone reto a gente tem que essa geratriz tem o mesmo comprimento dessa geratriz aqui. A gente também tem que um cone reto pode ser chamado de cone de revolução. A gente vai considerar um triângulo retângulo, em que o eixo que a gente vai considerar será um dos catetos, e aí a gente vai ter o cone de revolução. E como a gente tem um triângulo retângulo, a gente sabe que aqui vale R, aqui a gente sabe que é G e aqui é a altura. Então, a gente sabe que vale G ao quadrado igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. E lá no cilindro a gente tinha seção transversal, aqui a gente também tem a seção transversal. A seção transversal nada mais é do que a interseção do cone com o plano que é paralelo à sua base. E essa seção seria esse círculo aqui. Agora, a seção meridiana do cone é quando intersecta um plano que contém o eixo. A seção meridiana de um cone reto vai ser um triângulo isósceles. Por quê? Porque a gente tem que esse lado é igual a esse. E a gente acabou de comentar que a geratriz num cone reto, ela tem o mesmo comprimento para todo mundo. Como a gente está num cone reto, esse comprimento é igual a esse, então a gente tem um triângulo isósceles. Agora, se a gente tem que a geratriz vale 2R, ou seja, a gente tem um triângulo equilátero, a gente diz que esse cone é equilátero. E repare que o H aqui consegue usando o teorema de Pitágoras também, tudo em função de R. Então, se a seção meridiana de um cone reto é um triângulo equilátero, a gente diz que o cone é equilátero. E agora a gente vai falar da área. A área, a gente tem que a superfície lateral é a área de um setor, mas lembrando lá a geometria plana, como que calcula a área de um setor. Vamos lá. Então, a gente tem que a área do setor é proporcional à área do círculo correspondente, que é o que está escrito aqui. De acordo com o círculo que a gente está analisando, a gente tem a área do setor. L, lembrando que é o comprimento da circunferência. Agora, nesse caso aqui, o comprimento da circunferência é esse pedaço aqui. Só que a gente sabe comparar ele com esse raiozinho aqui. Já que se a gente fecha isso daqui, a gente tem exatamente essa base aqui. Então, a gente tem que Lzinho é 2πr. E reparem também que a geratriz é esse R grande ali, é esse tamanho aqui, é esse raio grande aqui. Então, aqui a gente pode dividir por 2πg. E dessa forma, a gente também pode escrever que a área do setor sobre πgzinho ao quadrado. Daqui, o que a gente ganha? Bom, a gente ganha que a área do setor nada mais é do que esse G. A gente pode cancelar com esse. Esse π pode cancelar com esse 2 cancela com esse.
e no fim das contas a gente ficou que é πRG. Então, a nossa área do setor é πRG. Mas a área do setor, que é a superfície lateral. Então, a área lateral, que é a área do setor, é πRG. A área da base é a base só, né? Então, é πr ao quadrado, que é a área do círculo. E a área total é a soma dos dois, né? Que seria πRG mais πr ao quadrado. Então, de área, a gente só tem essas três coisas. A área lateral, que nada mais é do que a área do setor, a área da base, que é a área do círculo, e a área total, que é a soma dessas outras duas. Próxima coisa é o volume. Agora, para o volume do cone, a gente vai usar de novo o princípio de Cavalieri. Só que agora a gente iria comparar com o tetraedro, igual está ali. Só que o tetraedro nada mais é do que uma pirâmide, e a gente ainda não aprendeu o volume de uma pirâmide. Como a gente não aprendeu, eu vou só considerar que realmente vale a fórmula, não vou comentar muito a fundo igual eu fiz anteriormente. E a fórmula que a gente tem do volume do cone é: o volume do cone nada mais é que 1/3 da área da base vezes a altura. Mas quem que é a área da base? É πr ao quadrado, então é 1/3 de π rzinho ao quadrado vezes h. Como eu estou seguindo a ementa que o IFSC propõe, a gente não viu o volume da pirâmide antes, né? Se vocês pegarem livros, vocês vão ver que normalmente se estuda a pirâmide antes de cone, exatamente porque a gente precisa falar do volume da pirâmide para falar do volume do cilindro, já que a gente compara. Mas a ideia é a mesma de antes, sabendo que o volume dessa pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, e que aqui o volume, no fim das contas, pelo princípio de Cavalieri, é o mesmo do volume do tetraedro, a gente conseguiria deduzir a fórmula. Mas, enfim, vamos aceitar que o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. E agora vamos ver dois exemplos. Uma sorveteria utiliza copos de forma cônica para colocar sorvete. O copo tem 10 cm de profundidade por 4 cm de diâmetro na abertura. Em um copo foram colocadas 2 colheradas de sorvete, cada uma delas com volume de 16 π sobre 3 cm3. Se o sorvete colocado no copo derreter, ele transbordará? Bom, então a gente vai olhar quanto que vale o volume do copo e quanto que vale o volume das 2 colheradas de sorvete. Vamos lá. Então a gente sabe que o volume é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. A gente tem que o diâmetro do copo é 4, então o raio é 2, então fica 1/3 de π 2 ao quadrado vezes h. h é 10, então fica 2 ao quadrado, 4 vezes 10, 40, vezes π sobre 3, então 40 π sobre 3 centímetros cúbicos. E isso é o volume do copo, né? Agora calculando o volume do sorvete. Então, o volume é o quê? É 2 colheradas de um volume de 16 π sobre 3, então vezes 16 π sobre 3. Então, no fim das contas, o volume de sorvete é 32 π sobre 3 centímetros cúbicos. Mas se aqui é 40 e aqui é 32, a quantidade de sorvete é menor do que a quantidade que cabe dentro do copo, portanto, não vai transbordar. E é isso a questão, né? Próxima questão. Um cone reto tem 13 centímetros de giratriz e 12 centímetros de altura. Calcule o raio da base, a área lateral e o volume desse cone. Bom, vamos desenhar. Ele fala que a giratriz são 13 centímetros, então aqui é 13. Como é um cone reto, a altura coincide com essa altura aqui, está no centro, né? Que se encontra aqui no centro. Então, aqui é 12. Então, agora a gente tem que calcular esse raio aqui. Bom, a gente sabe que isso aqui é um triângulo retângulo, então a gente pode usar Pitágoras. Então, fica 13 ao quadrado é igual a r ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, r ao quadrado é 169 menos 144, que é 25. Então, r é igual a 5 centímetros. Então, beleza, achamos o raio. Agora, a gente precisa achar a área lateral e o volume. Bom, a área lateral a gente viu que é πRG. Então, a área lateral é πRG
mas então é π que multiplica 5 vezes 13, isso daqui dá 65 π centímetros quadrados. E o volume a gente tem que é 1/3 da área da base, que nada mais é do que πr ao quadrado vezes h, então fica 1/3 de π r ao quadrado, então é 25 vezes h, que é 12. Então, no fim das contas, a gente tem que aqui é quase 25 vezes 4, 100, então 100 π centímetros cúbicos. E aí a gente acabou a questão, né? Achamos a área lateral, o volume e o raio da base. Por esse vídeo é isso, até mais!